quando pensa em timidez, e todos nós sofremos muito com ela, é a própria raiz da palavra, temere, que é temer, né? É o verbo temer. Hum, A gente teme um monte de coisas. Às vezes existe um agregado de um certo traço de comportamento que é associado também a esse excesso de temor. Eu, particularmente, levei muito tempo para descobrir que eu tinha um temperamento reservado, que nem tudo era timidez. O tímido, em geral, por alguma razão, ele acredita que ele é pior do que os demais e ele dá uma importância pequena a si próprio, uma importância enorme aos demais. Aí como você falou do afogado que está ali na piscina sofrendo e você tem a obrigação de fazer alguma coisa, isso acaba acontecendo com a gente o tempo todo, né? Na função de pai, de educador. Quando você vê a criancinha, muita coisa a gente não nasce sabendo, não tem manual para ser pai, né? E aí muita coisa você vai descobrindo que você tem que ensinar com a prática, né? A gente percebe uma coisa também super interessante, Duda. Um dia desse eu estava lendo uma revista, e dentro dessa revista, uma revista do ramo da economia, falava a nível internacional como as grandes empresas estão tendo prejuízo por causa de líderes, CEO, narcisistas, que é o outro Hum, lado da timidez. Pessoal, muito boa noite. Estamos ao vivo para um momento histórico. Uma honra para mim conversar hoje com a professora Lúcia Helena Galvão. Eu tive a oportunidade de conversar com ela ano passado para uma live de 1h30, também no meu canal do YouTube e Facebook, e foi incrível. E aí eu fiquei com uma coisa na cabeça que me marcou muito. Foi quando eu perguntei assim, como é que você descobriu a vocação para ensinar, que você... que essa era uma das suas maiores vocações, ensinar, compartilhar conhecimento. E aí ela confidenciou uma coisa muito interessante e muito engraçado também como ela mudou o semblante na hora, e eu pude ver isso agora, há pouco tempo atrás, quando eu estava pesquisando para essa live de hoje, revi essa parte, né, na live, como ela muda o semblante, assim, quando ela começou a lembrar a história. Ela falou assim, é, eu sei coisas horríveis a meu respeito, eu vou te contar. Fez a piada do Garfield. E aí ela contou que ela fazia os trabalhos em grupo na faculdade, fazia toda a parte de pesquisa e de redação e tal, só para não ter que apresentar os projetos na faculdade. E eu também comecei a estudar teatro e artes cênicas exatamente porque na faculdade, quando eu tinha que apresentar os trabalhos na frente de todo mundo, eu ficava morrendo de vergonha, ficava suando, com a mão tremendo, segurando o papel com a mão tremendo, assim, era horrível. Então estou esperando aqui a professora entrar para ela contar, né, da própria boca. Estou só fazendo uma introdução aqui. Olá, professora! Tudo bom? Olá, Duda. Sua voz está um pouco baixa para mim. Será que é problema meu Tá? aqui? Não sei, tá no volume máximo aí. Eu sei que a Laís está te assessorando aí no backstage, aí nos bastidores, né? Na verdade, ela não está no mesmo lugar que eu, não. Ela está mais na Ah, não. torcida mesmo. Estou aqui no estúdio, estou sozinha. E você tá me É, ouvindo bem? Senão eu tiro o fone aqui, qualquer coisa. não, tá certo. Agora está melhor. Você me ouve bem? Eu te ouço muito bem. Eita, derrubei aqui uma caixinha do fone. Bom, estava fazendo uma pequena introdução aqui, mas antes de tudo, boa noite. Muito obrigado por aceitar o convite. Uma honra conversar com a senhora mais uma vez aqui. Pode me chamar de você. Ah, que bom. Eu ainda me enrolo um pouco, igual quando alguém fala, ô senhor Duda, eu falo, ou é senhor ou é Duda, né? Tem que entrar num acordo, porque senhor, apelido, não faz muito sentido. E falar professora e você também é meio estranho. Mas obrigado, professora. Como vai a sua bela família? Vai muito bem. A pequena aprontando muito, como é de se esperar. Vai fazer 3 anos agora, mês que vem. Então está naquela fase de descobrir a palavra, o discurso, o tempo, como se posicionar no tempo, no espaço. Ontem é tudo que foi no passado e amanhã é tudo que é futuro. E é muito engraçado ver ela começar a arriscar, articular uns pensamentos. É uma fase muito interessante. Tive duas. Vivi bem Sim, intensamente isso aí. maravilha. E uma coisa que você viveu muito intensamente também foi
a timidez, né? Você estava me contando na nossa live do ano passado que no começo, na faculdade, você fazia os trabalhos em grupo, morria de vergonha de apresentar, então você não se importava em ter muito mais trabalho para escrever tudo, para outras pessoas apresentarem por você, porque você morria de vergonha de se apresentar em Muita público. E gente hoje... deu sorte de fazer trabalho em grupo comigo, porque eu fazia toda a parte para alguém apresentar por mim. Foi assim durante todas as oportunidades em que isso foi possível, né? A minha graduação foi assim. Tinha certos momentos que não dava, mas quando dava, eu fazia. Realmente, esse é um tema do qual eu fui íntima durante muito tempo da minha vida. Tem algumas coisas tão simples, né, que num determinado momento nos dão segurança e fazem com que a gente possa banir todos esses fantasmas. Acho que bom que você está trabalhando com esse tema. Muito útil, vai ajudar muitas pessoas, sobretudo os jovens, né, que se veem muitas vezes paralisados, e isso hoje, pelo mundo afora, tem pessoas de todas as idades ainda transformando isso em fobias sociais, em isolamento, em um monte de consequências que já entram para o patológico, né? Isso está muito comum nos nossos dias. Sim, total. E eu me identifiquei muito com o que você falou, porque eu comecei a estudar teatro e artes cênicas na faculdade como atividade extracurricular exatamente pelo mesmo problema. E olha que eu nem tinha tanto talento assim para escrever as coisas, os conteúdos dos trabalhos. Mas eu morria de vergonha, eu ficava constrangidíssimo. Até quando eu estava junto com amigos, quando chegavam os amigos de amigos, né, essas pessoas com um pouco menos de intimidade, eu travava, perdia todos os tempos para fazer as piadas, os comentários. Então eu sofri bastante com isso também. E acho que o tema pode ser muito útil mesmo, assim. Então tô nessa pesquisa. Já estou há 20 anos trabalhando com comunicação, né? Aí agora me senti um pouco mais confiante para arriscar e começar a entrar nessa jornada de ensinar também pessoas. Que bom, que bom. Torço por você. E Eu não sei você se você tinha... quer que eu fale alguma coisa, ou se você gostaria de me fazer perguntas, como é que você prefere estruturar o nosso bate-papo? Normalmente, como eu sou filho da minha mãe, né? Filho de peixe, Conheço peixinho bem. mas ao mesmo tempo casa de ferreiro, espeto de pau. Quando eu vou fazer um bate-papo, uma live assim, eu tento fugir um pouco dessa estrutura mais formal de entrevista. Eu vou mais para uma coisa mais informal, como bate-papo mesmo. Mas eu estava fazendo uma pesquisa sobre o seu trabalho e tudo que você costuma falar. E três coisas que você fala como fundamentais, assim. Primeiro é você saber que não sabe as coisas, né? E segundo, o autoconhecimento. E terceiro, a inteligência emocional, o autocontrole emocional. E acho que isso tem tudo a ver também com o tema central aqui do nosso bate-papo, né? Se você, a humildade de você saber que não sabe, ao mesmo tempo, a coisa de você se conhecer também. Tem a Arte da Guerra, o Sun Tzu falava, se você conhecer a si mesmo e o seu inimigo, você vai combater, sei lá, 100 batalhas e vai ter vitória. Se você não conhecer o seu inimigo, você vai até vencer algumas vezes, mas vai sofrer derrotas horríveis. Se você não conhecer nenhum nem outro, você vai sempre perder, né? E eu queria saber, assim, como a filosofia também te ajudou a servir como referência para você construir a sua personalidade, construir a sua confiança, e como você usa também na inteligência emocional essas referências filosóficas para você se manter estável emocionalmente em todos esses desafios. Porque hoje você está o tempo todo dando aula para milhares de pessoas e ao vivo né, e se comunicando com tanta gente e na busca constante. Como é que você também mantém, aproveitando aqui para fazer mais uma pergunta junto no bloco, como é que você consegue se manter nessa humildade de saber que não sabe até hoje, tendo estudado tanto? Olha, Duda, é uma coisa interessante e a base quando a gente pensa em humildade, todos nós, perdão, quando pensa em timidez, e todos nós sofremos muito com ela, é a própria raiz da palavra, temer, e que é temer, né? É o verbo temer. A gente teme um monte de coisa. Às vezes existe um agregado de um certo traço de comportamento,
que é associado também a esse excesso de temor. Eu, particularmente, levei muito tempo para descobrir que eu tinha um temperamento reservado, que nem tudo era timidez. E que o que havia muitas vezes era querer padronizar o meu temperamento segundo aquilo que se esperava de um jovem, que eu não era e não sou. Ainda hoje você pode achar, puxa, ela fala pelos cotovelos. Eu falo quando tenho algo a dizer e alguém querendo me ouvir, no esquema de uma palestra, mas a partir do momento que não existe esse palco, não é momento de falar, eu falo muito pouco. Eu sou naturalmente uma pessoa reservada. E, portanto, isso em si já é algo difícil, porque nós acostumamos as pessoas a acharem que elas têm que estar o tempo todo fazendo uma exibição dos seus dons, colocando sua personalidade na vitrine. E nem todo mundo tem esse pendor. Mas sim, também há o elemento do medo, da insegurança, dos complexos. O tímido, em geral, por alguma razão, ele acredita que ele é pior do que os demais e ele dá uma importância pequena a si próprio, uma importância enorme aos demais, que são duas distorções. Sabe uma coisa que para mim foi fundamental e evidente, a filosofia me ajudou a construir isso? É um negócio que eu te falo com toda tranquilidade. Se a gente pudesse transmitir isso para uma próxima geração, como certeza, como uma base de onde eles partiriam, que livraria muito dos danos da timidez e não só dela, mas danos de sermos manipulados, de sermos explorados, danos de fanatismos. É uma coisa que eu te falo com toda a segurança do mundo. Não tem ninguém nesse planeta que esteja com essa bola toda. Não tem. Somos todos uma mistura de um e do outro. E você vai ver que aqueles que estão com um pouquinho mais de bola são os que menos acham que estão com a bola. Aqueles que se caracterizam por generosidade, estão preocupados em deixar o outro expressar o seu melhor, são sensíveis ao bem-estar do outro, esses que são os que mais dominam a bola. Os que acham que têm a bola são todos umas crianças. Umas crianças muito, muito inconsequentes, às vezes muito caprichosas, às vezes que não entenderam as regras do jogo direito, às vezes que foram incentivadas a acharem que são donas do mundo e acreditaram nisso, às vezes criaram essa ficção como uma máscara e se especializam em fazer os demais acreditarem na sua máscara. Mas olha, você olha com um olhar de uma gota de maturidade e diz, gente, que infantilidade, que grande jardim de infância. De crianças que não receberam uma educação lá muito grandes coisas. Não tem ninguém com essa bola toda. Ninguém, ninguém, ninguém. Como já dizia Platão, somos todos uma mistura de um e do outro. Temos uma parte de brilho, uma parte de sombra, e estamos todos tentando, na medida das nossas possibilidades, ou deveríamos estar, dar o nosso melhor. Carimbar o nosso coração em cada degrau da escada. Dormir com aquela sensação de que hoje eu fiz o meu melhor, entreguei o meu melhor. Ter certeza absoluta. Quando a gente começa a acreditar que tem alguém que esteja com essa bola toda, nasce a nossa insegurança, os nossos complexos de inferioridade e culto à personalidade. Nos colocamos à disposição para sermos fanáticos, para fazermos idolatria, para sermos manipulados. Isso é tudo uma grande besteira. O ser humano não está com essa bola toda, nenhum dos 7 bilhões e tantos que estão por aí. Como eu falei antes, às vezes a pessoa conhece um pouquinho de nada de alguma coisa. E normalmente, quando conhece um pouquinho de nada, conhece para compartilhar, conhece para dividir aquilo com a humanidade, ou seja, um médico que aprendeu um pouco de cirurgia para poder resolver o problema de doença do outro, e não só para alimentar sua egotrip. Ou alguém que aprendeu um pouco de física para entender um pouco dos mistérios do universo, seja lá o que for. Quem tem um pouquinho em prol do todo. Quando a pessoa pensa em adquirir algo só em prol de si mesmo, vai distorcer, porque qualquer verdade, ainda que seja desse tamanico, criança costuma fazer isso, né? Desse tamaninho. Ainda que seja uma verdade desse tamaninho, é grande demais para caber dentro da kitnet da sua consciência. E você vai amassá-lo. Você vai amassá-lo. Então você tem que aceitar que você tem um pequeno pedaço daquilo e serve da melhor maneira possível com aquilo que você tem. Então, esse elemento, os alquimistas costumavam chamar de citrinitas, é maturidade, é a obra em amarelo. É aquele momento que você sente que todos os males e todos os bens do universo têm uma sede dentro de você. E depende de você cultivar uns ou outros. Mas que, na verdade, você tem seres humanos que cultivam um pouquinho mais de luz, um pouquinho menos de sombra, mas estão todos lutando.
Estão todos na mesma trincheira, às vezes sendo mais derrotados, e o nosso dever moral é tentar ajudar aqueles que estão levando uma surra de si mesmos. Tem uma oração de Fernando Pessoa que eu gosto bastante, um poema oração, que ele termina dizendo o seguinte: Senhor, protege-me de mim. No fundo, estão todos precisando muito ser protegidos de si próprios. Se tiver um aliado externo, tanto melhor. Ajudar uma pessoa a ter um pouco mais de autoconfiança num caso, a ter um pouco mais de senso de realidade para baixar a sua bola em outro. Em ambos os casos, ser você mesmo e dar o seu melhor. Reitero aquela frase que eu falava ainda há pouco, de carimbar o seu coração em cada degrau da escada. É uma frase de um filósofo indiano do século passado, século XX, Sri Ram, que ele dizia que você deve perder o seu coração todos os dias e depois ir na busca dele. E você perceberá que o teu coração é o coração de todas as coisas. Ou seja, sai carimbando tudo que você faz com o melhor de si. Eu fiz uma coisa maravilhosa? Não. Mas uma coisa é certa. Eu fiz o melhor de mim. Quem faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. E dependendo da motivação pela qual você faz o seu melhor, talvez possa um pouco mais amanhã. O que, em geral, eu percebi ao longo desses 57 anos de caminhada é que quanto mais a tua motivação é altruísta, quanto mais ela se polariza na unidade, maior a possibilidade de que amanhã você possa um pouco mais. O egoísmo é um elemento meio suicida, porque ele condena o corpo e acaba condenando a célula egoísta que está ali no meio também, só pensando em si próprio. Todo egoísta é, de uma certa maneira, uma célula tumoral. Condena o corpo e condena a si próprio. Portanto, não potencializa, debilita. Debilita o corpo a que ele pertence e, por último, a si próprio. Então, quando a gente dá o nosso melhor por um objetivo que não é estritamente para mim, eu sinto que amanhã eu posso um pouquinho mais. Mas ainda é um pouquinho. Agora, seja o que for que venha por trás da porta do meu futuro, o que eu vier a ter, vou compartilhar. O que eu provo e aprovo hoje, amanhã estará em cima da mesa para ser compartilhado. Todas essas coisas são uma base que vai fazendo com que você perceba que a timidez é uma crença num conjunto de máscaras, num joguinho que é tão infantil, tão um mamulengo de péssima qualidade, uma coisa de muito pouca sustentação. Nós somos predominantemente umas crianças assustadas. Bobinhas e assustadas, algumas menos bobinhas, outras um pouco mais bobinhas. As menos bobinhas são aquelas que querem ajudar todo mundo. Essas ficam mais espertas. Que aí começam a despertar algo de inteligência, né? Discernimento, perdão. Inteligência é discernimento. Inteligere, escolher dentre aquilo que não é, escolher aquilo que tem realmente um valor. Mas não vejo pessoas que tenham completamente saído do palco e posso dizer, eu já não sou mais uma criança bobinha. Pode ser que em outros momentos da história, nesse não. Então, tem crianças um pouco menos assustadas, porque são um pouco mais generosas. Ao pensar mais na dor do outro, eles se esquecem um pouco do próprio medo. Quanto mais a gente pensa e se compromete com a dor do outro, com a dor do todo, menos a nossa própria dor dói. Mas todos muito desprotegidos e todos muito inseguros e todos tentando mostrar que são uma coisa que realmente não são e sem saber muito bem para que eles foram trazidos a esse palco. E aí você começa a valorizar as pequenas coisas que tem dentro de você e julgá-las pequenas, mas sólidas. Que é uma frase também antiga, que eu acho muito bonita, que diz que um homem que detém um grão de sabedoria, quanto mais sábio ele fica, mais humilde fica. Um homem que é meramente um intelectual, quanto mais intelectualizado fica, mais vaidoso fica. É como se você imaginasse, eu costumo chamar isso de cosmos kitnet. Quando você acha que o cosmos é uma coisa pequenininha e você conhece grande parte dele, isso é o vaidoso. Quando você conhece a infinitude das coisas que há para conhecer, o infinito de poder que há para adquirir, você olha a proporção que você tem disso e diz, eu sei muito pouco ou quase nada, como diria Sócrates, só sei que nada sei. Aliás, eu costumo dizer que eu só sei que nada sei porque o Sócrates dizia isso, porque senão nem isso eu saberia. E exige que você tenha uma constatação de quão grande é aquilo que tem para você saber. E a parcela ínfima que você tem de tudo aquilo. E olha Sócrates, deve ser uma das crianças menos bobinhas que passaram pelo palco da vida. Das mais orientadas. Né? Uma das mais orientadas. Sabia mais ou menos o que estava fazendo. E ele sabia disso. Só sei que nada sei. É tão pouco que dá para você reduzir a quase nada.
Tá? Então, esse é um dos elementos que contribuem muito para o tal do complexo de inferioridade, que contribui muito para a tal da timidez. Eu vou dizer que todo tímido, perdão, todo tímido tem complexo de inferioridade. Pode ser uma timidez ocasional. Então, eu sou tímido nessa circunstância de uma entrevista de emprego. Eu sou tímido nessa circunstância de falar em público. Aí faz um curso de oratória, trabalha com aqueles pontos. Agora, uma timidez crônica, que pode, sim, se transformar numa ansiedade, numa fobia social, por trás dela existe uma boa chance de ter um complexo de inferioridade. Sim. Que até esse complexo de inferioridade é um negócio complicado, porque o complexo de inferioridade, ele subestima, como eu já falei, as tuas capacidades e superestima do outro para te avaliar, que é uma brincadeira. Eu sou pouco, tá bom, legal. E quem é muito mais do que isso para me julgar? Eu sou pouco, estou consciente do que eu sou. Uma coisa que eu aprendi ainda muito jovem, aceitar a perda. Eu percebi que um dos principais gatilhos da minha timidez era a minha mente me ameaçando. Olha, todo mundo vai pensar isso de você. Aí eu chegava assim, você já pensou. Todo mundo já pensou. Se não pensar, eu vou contar para eles, porque aí pensa de uma vez. E Acaba com a agora eu dúvida. queria. Quando eu comecei a dirigir, era uma coisa louca. Eu tinha um medo terrível de dirigir. Eu parei e pensei, que será que eu estou com tanto medo? Medo de provocar um grande acidente? Não deve ser, porque a velocidade que eu ando, eu não atropelo nem tartaruga. Aí eu descobri que eu estava com medo das pessoas pensarem que eu dirigia mal, que eu era, como se diz popularmente, uma barbeira. Aí eu falei, olha, diante do espelho, você é uma barbeira, uma total, ampla e absoluta barbeira, tá certo? Tá entendido? Tá. Agora vamos embora que vier é lucro. Se alguém gritar, barbeiro, legal, esse me conhece bem. Como Sim. dizia Epíteto, que era um grande filósofo estoico, mas que nessa hora vira um piadista. Se souberes que alguém falou mal de ti, responda, essa pessoa não me conhece bem, porque senão não teria falado só desses defeitos. Não iria falar de defeitos. Portanto, se você sabe que eu sou uma barbeira, ótimo, você já sabe alguma coisa real de mim. Já travamos um primeiro conhecimento concreto. Aí o que vier daí é lucro. Então, aceitar a perda. Olha que vai acontecer tal coisa. Você já viu que as pessoas nos fazem chantagens assim? Olha, eu vi você fazendo tal coisa. Você vira para ela e diz, Deus não estava lá mesmo, tem algum problema? Não, nada, só estou falando. Agora, se você diz, eu, aí pronto, ela começa a te jogar. Era assim, eu vi. Pronto, já virou escravo. Ou Sim. seja, assumir o que somos para bem e para mal, não assumir para se acomodar, mas para ter um trabalho de transformação, mas saber que todos nós, em última instância, os melhores, as crianças mais espertinhas do palco, estão buscando dar o seu melhor. Naquele degrau que está na sua frente. Uma das coisas que também ajuda demais a combater a insegurança, que é o fermento da timidez. Não olha para a escada inteira. Você tem que saber aonde você quer chegar com tudo isso, ter um propósito, isso é fundamental. Sim. Olha para o degrau que está na sua frente e diz, olha, eu vou dar o meu melhor. Vou deixar tudo que eu tenho de melhor impregnado nesse degrau. Vou dar o meu melhor. E ninguém pode fazer mais do que isso. Dar o seu melhor. Bom, cada um está num ponto dessa longa linha evolutiva que leva os seres de volta à unidade ou de volta a Deus, conforme aquilo que cada um acredita. Mas o fato é que aqueles que avançaram um pouquinho mais se caracterizam exatamente por querer lançar luz sobre quem vem atrás. Quem está preocupado em lançar muita luz sobre a sua própria personalidade pode saber, são aqueles últimos coadjuvantes do palco, as crianças mais bobinhas que tem. Portanto, esses, em geral, é que vão fazer com que você se sinta inseguro, que vão manipular, que vão fazer o tal do bullying, né? Que hoje já tem até nome para isso. Sempre foi feito, hoje já tem até nome. Sim. Então, em Em geral, os inglês ainda. piorzinhos são, em geral, os piorzinhos, os mais bobinhos. Né? Agora, às vezes acontece uma coisa curiosa com o complexo de inferioridade. Às vezes eles encobrem uma vaidade. Vai convivendo com as pessoas, vai observando que você vai perceber uma coisa interessante. Não é que ele se sinta incomodado porque os outros pensam que ele é pouco. Ele se sente incomodado porque ele pensa que ele é muito e os outros não reconhecem. Esse é o complexado que fica agressivo, que desenvolve um discurso de ódio,
que revida, às vezes, de uma maneira muito brutal. Esse é o que pensa que é mais do que aquilo que os outros atribuem a ele. Ou seja, às vezes o complexo é uma vaidade invertida. Não é um problema Sim. de desvalorização, mas um problema de supervalorização, sem fundamentação. E muito importante também é você saber que nada disso tem a ver com humildade. Nada É. disso. Um complexado, um tímido, ele não é humilde. Humilde é um cara seguro, em paz consigo mesmo, confia em si próprio, dá o seu melhor, não se julga maior do que ele é, mas também não menor, e que avalia a sua Uhum. vida pelos seus sonhos e pelo seu rastro. Eu sou aquilo que eu me proponho a fazer, meu sonho é esse. E o meu rastro é o que eu de fato já realizei nessa direção até agora. Esses são os meus conselheiros de consciência. O resto, coitados, não estão nem Uhum. vendo a si próprios porque veriam a mim. E Sim. sabe conviver com o medo, que é outra coisa importantíssima, né? Medo não é placa de pare, medo é placa de atenção, dirija com Uhum. cuidado. Ele te diz, olha, mais cautela a partir daqui. Mas ele não diz para você parar. Em geral, o medo sinaliza onde está o novo, aquilo que você quer conquistar. Se toda vez que você sente medo você retrocede, vai se repetir pela vida fora. Uhum. Não é à toa que a timidez, a insegurança, seja lá o que for, estão freando. Às vezes, pessoas estão por aí com 40, com 50 anos, se comportando como adolescentes. Sim. Porque ser escravo do medo significa que ele vai te deter, é uma placa de pare. Não conheço um homem na história que seja tido como corajoso, que não tenha sentido medo até os últimos momentos da sua vida. Vai olhar o grande Júlio César nos seus comentários à Guerra Gálica. Medo, mas o medo significa é para lá mesmo que eu tenho que ir, só que tenho que ir com a atenção redobrada. Em geral, ele É. aponta na direção do desconhecido. E se você não engloba nada de desconhecido tornando conhecido, é sinal de que você não cresceu para a vida fora. É Filosofia, o... amor é sabedoria. Você ama porque você não tem. Quando ela surge diante de você, vai ser o desconhecido. Se o medo te paralisa diante do desconhecido, você nunca vai crescer. o medo seria a causa, né? A coragem seria o efeito. O medo seria o provocador, né? Da coragem. Seria o que chamaria, é o chamado à ação, né? E a coragem seria a resposta, É de alguma coragem, eu forma. gosto do conceito platônico, quando ele fala das 4 virtudes que sustentam um Estado. Coragem é manter o domínio da razão em situações limite, de medo e de desejo, de dor e de Hum. prazer. Porque em qualquer situação limite, se você se mantém lúcido, você terá a melhor resposta. Hum. A maior covardia é pânico, é aquele que perde o controle de si próprio diante de situações limite, porque a sua reação será sempre a pior de todas. E você sabe o que é pânico? É medo de Hum. ter medo. Nós ficamos tão Ah, despreparados para enfrentar a adversidade, tão pouco confiantes no nosso próprio potencial para responder à adversidade, que quando surge o sentimento de medo, a gente sente medo de sentir medo e sim. perde o controle. Entrega as rédeas da nossa vida ou toma as piores decisões. Somos tão despreparados para conviver com o medo que, diante da mínima sensação de medo, perdemos o controle. Hum. E isso sim é covardia. Agora, o medo, os homens mais corajosos da história tinham medo. Harry Fonda, que era ator desde os 13, 14 anos de idade, pouco antes de morrer, já octogenário, dizia: antes de entrar no palco, eu ainda tenho medo. Porque Hum. ele nunca me impediu de pisar em palco nenhum. Acho que eu sinto medo, sinto. E é assim. Porque senão seria um insensato, um insano, não mede as consequências, não sabe avaliar os riscos, portanto entraria mal. Ele entra Uhum. bem exatamente o que o medo sinaliza. Olha, situação nova. Aguça a atenção. Fica atento até você ter um certo domínio da situação. Uhum. É Eu queria te interessante que eu perguntar também em costumo... relação a essa coisa do saber que não sabe. Ao mesmo tempo, a gente vive também uma cultura com um relativismo muito perigoso. Então, como você também não se perder no sentido de só sei que nada sei, e ao mesmo tempo, quando você percebe que o conhecimento que você já acumulou, o que você tem a dizer, é realmente relevante, é realmente importante, é necessário para ser compartilhado para as pessoas. Que você está notando que as pessoas não sabem, que elas estão demandando aquilo, pedindo aquilo de alguma forma. Como é que pode aguçar esse bom senso, esse feeling, essa intuição? Como é que você consegue
identificar o que é realmente um conhecimento relevante e o que não é hoje em dia? Não, na verdade, para você saber o que é relevante e o que não é, você tem que ter um propósito de vida e ver o que te ajuda a caminhar para lá. Um propósito polarizado no ser. Sabe que a nossa identidade está diretamente relacionada com esse propósito. Teu nome interno está no horizonte. Quem é a Lúcia? É aquela que quer ser fator de soma, quer chegar ao final de tudo isso, mais justa e mais fraterna do que ela é hoje. Poderia ser qualquer virtude, qualquer valor, eu escolhi esses dois. Então eu sei que o que me leva para lá é produtivo, o que me detém ou me leva na direção contrária está me roubando a mim mesmo. Então, eu sei que o que me leva para lá é bom, é honesto, é íntegro, e o que me leva na direção contrária é todo o contrário. Então, quando eu encontro qualquer ferramenta que me ajuda a dar um passo em direção ao meu propósito, isso deve ser compartilhado. Não é só uma questão de pode, deve. Ou seja, aquilo que eu falava ainda há pouco, o que ontem eu provei e aprovei, hoje está em cima da mesa para compartilhar. A palavra sagrada, o hieros logos, aquilo que a gente veio dizer ao mundo, a gente não pode tombar sem entregar. É pouquinho, mas olha, o mundo está tão carente que se todo mundo entregasse o pouquinho que tem, provavelmente resolveria as dores do mundo. Porque todos nós temos um segredo ímpar e irrepetível. E a nossa a razão da nossa presença no mundo é entregar esse segredo, essa palavra sagrada que só pode ser pronunciada por nós. Então, às vezes é uma coisa engraçada, porque um pequeno exemplo, eu olho pela janela e vejo alguma coisa, ou brincando com a minha cadelinha, ela me faz ver alguma coisa. Amanhã vai estar como exemplo dentro de uma palestra minha. É pequenininho, mas olha, me ajudou a ver alguma coisa, quem sabe não ajuda você. Ou seja, nós somos, como dizia Khalil Gibran, postos de enriquecimento dos dons da vida. Eles passam por nós, a gente entende alguma coisa, lança a luz sobre alguma coisa e coloca na rota da vida novamente. Então, tenha certeza absoluta que nenhum de nós sabe tudo, mas nenhum de nós não sabe nada. E à medida que vai enriquecendo esse pequeno potencial que existe dentro de si, postos de enriquecimento, coloca no fluxo da vida. E a lei da necessidade, quando você sente que tem algo que é válido e que precisa ser ouvido, merece ser ouvido, faz com que você vença as suas resistências. Ah, mas eu sou inseguro, eu não sei falar. Olha, meu caro, mas você tem algo a dizer, portanto tem um compromisso moral. Conhecimento gera compromisso. É assim que funciona. Se você passa por uma piscina e tem alguém se afogando, você não sabe nadar, o teu compromisso é de sair correndo pedindo ajuda de alguém, não de pular lá dentro, porque são dois se afogando, não é isso? Agora, se você sabe nadar muito bem, conhece alguma coisa sobre resgate em afogamento, aí se você não pular lá para tentar salvar, pode ser até imputado por omissão de socorro, não é isso? Porque conhecimento gera compromisso. Então, eu sei alguma coisa que me ajudou a dar um passo em direção ao meu filho, ao meu propósito. Eu tenho a obrigação de compartilhar. Aí está a nossa mocinha. Desculpa. Terminou de papar tudinho, veio correndo, eu só ouvi ela ploc, 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 ploc. E ela também fez uma participação breve na nossa última live, no ano passado. Ela estava no colo da Sá, nenenzinha. Agora já está enorme. Nossa, que moça grandona. Não, e é muito engraçado isso, como eu acho que, bom, eu vou contar pela minha própria experiência, mas o nascimento da Mas Zoe isso, só foi... antes de você falar, isso é sincrônico. É alguém que acabou de papar tudo, ou seja, fez o que tinha que fazer e veio compartilhar com a gente. Cumpriu com o seu dever. Vou lá com a minha mãe e com o meu pai. Tá bom, vai lá com a mamãe. Mas a experiência mais impactante e transformadora que eu vivi até hoje foi o nascimento dessa pessoinha aqui, que acabou de aparecer. E imagino que isso seja também um depoimento recorrente, assim, porque é uma coisa avassaladora, gigantesca, enorme. E aí, como você falou do afogado que está ali na piscina sofrendo e você tem a obrigação de fazer alguma coisa, isso acaba acontecendo com a gente o tempo todo, né? Na função de pai, de educador. Quando você vê a criancinha, muita coisa a gente não nasce sabendo, não tem manual para ser pai, né? E aí muita coisa você vai descobrindo que você tem que ensinar com a prática, né? Vendo a demanda surgir, uma nova perspectiva que foi desbloqueada, e a partir desse momento você vê que você vai ter que explicar todo um novo código de conduta a partir daí.
E é uma coisa extremamente profunda, né? Extremamente avassaladora, gigante. E eu complemento até dizendo que depois que a Zoe nasceu, eu entendi muito mais sobre a perspectiva assim de Deus olhando a gente, seres humanos pequenininhos. É como se a gente estivesse tentando elaborar uma conversa super sofisticada e lógica, articulada, estruturada com Deus, e Deus olha a gente lá como se fosse tipo Gugu Dadá, né? Falando, tentando explicar. Eu fui amanhã comer chocolate, papai. Tipo, né? Uma frase, a gente tentando articular o pensamento mais bonitinho e bem acabado sei lá, como se essa inteligência divina olhasse pra gente com, oh, que fofinho, guti, guti, guti. A gente é muito... Isso foram os dois impactos maiores assim que eu tive com a chegada dela. E acho que tem tudo a ver com isso que você estava falando aqui também, né? De como a gente é criança bobinha nessa imensidão complexa. Com certeza. Para mim, uma situação que me marcou muito também, fui mãe, também é uma experiência que mexe muito com a cabeça da gente. Mas uma experiência muito impactante para mim foi ver uma pessoa que estava sofrendo e querer ter alguma coisa para dar para ela. E aquela angústia de, nossa, mas eu não tenho nada, eu não tenho maturidade, eu não sei nada. Aí você vai lá dentro, abre as portas dos armários da tua consciência, remexe, acha uma coisinha, vem e diz, olha, isso aqui, você já pensou nisso? Você já olhou por esse ponto de vista? De repente a pessoa seca as lágrimas, olha para você e diz, você me ajudou. Eu sou capaz de ajudar. Eu sou capaz de minimizar a dor de alguém, que coisa fantástica. Ainda hoje, uma das coisas que mais me comove é quando alguém chega e diz, por sua causa eu sofri menos, por sua causa eu superei algum dos meus problemas. Eu digo, gente, essa coisinha de nada que existe dentro de mim, quando é compartilhada, dá frutos. Olha como vale a pena investir em construir a si próprio, em trazer à luz aquilo que você é, em pronunciar a sua palavra sagrada. Pois beneficia, funciona. É um copinho d'água, ainda pequenininho que seja, mas num mundo onde está todo mundo num deserto de possibilidades, um copinho d'água é muito. Então é interessante como, quando você se compromete com a dor do outro, do todo, você começa a se virar e a encontrar o que você tem para dar. Que é a forma mais efetiva de se valorizar, de encontrar o seu valor. Eu não sei se da última vez que a gente conversou, Duda, eu te contei a história que eu gosto de contar sempre. Por isso que eu vou perguntar para ver se eu não estou repetindo. Que é a história da batalha de maratona. Eu já te falei sobre isso? Eu acho que não. De Fidípides. Também uma história que me inspirou muito a conquistar essa segurança que eu tenho hoje. De que eu sou muito pequena, mas tenho alguma coisa para dar, porque a natureza me fez humana, portanto, ela acreditou que eu era capaz disso. Portanto, se eu sou humana, eu tenho alguma coisa para dar. Conta-se que os atenienses iam enfrentar os persas na planície de Maratona. E, para variar, os persas eram mais numerosos. Era um ateniense para 2 ou 3 persas. Portanto, eles acreditavam que seriam derrotados. Aí prepararam a cidade, disseram, olha, no anoitecer do terceiro dia, se a gente não voltar, é porque a gente perdeu. Então, vocês pegam tudo de valor, os símbolos sagrados, saem da cidade e queimam Atenas, para que os persas não profanem o nosso lar, nosso território sagrado. E foram embora. Só que daquelas coisas que na história ninguém explica direito, eles venceram. E já era uma certa altura do terceiro dia. Como é que corre, dizem Atenas, para não queimarem que a gente venceu? Pegaram Fidípides, que era um velocista, atleta da época, né? E ele tinha lutado como todo mundo, estava exausto, coitado. Mas disseram, olha, Fidípides, se alguém tem chance de conseguir correr esses 42 quilômetros e dar esse recado antes de anoitecer, é você. E ele não contou conversa, saiu correndo, 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 com todas as forças que tinha, dando o seu melhor, correndo, correndo, correndo. Quando chegou às portas de Atenas, que ele cruzou com os primeiros atenienses, ele diz, Nenique Kamen, vencemos, que tomba morto. Nossa. Ou seja, imagine que cada um de nós tem um Nenique Kamen para dizer ao mundo. E se nós tombarmos antes de dizê-lo, muitas coisas tão belas quanto Atenas vão ser destruídas. Tenho vontade de escrever na lápide do meu túmulo, Nenique Kamen.
Antes de tombar, eu tenho que dizer minha palavra sagrada, meu hieros logos, como diz a tradição budista no Dhammapada. Mais corajoso do que aquele que vence 1000 homens em batalha é o que vence a si próprio. Quem vence falsas inseguranças, quem vence falsos boicotes, complexos de superioridade ou de inferioridade, quem vence tudo e sabe que a sua palavra sagrada tem que ser entregue ao mundo antes que ele tombe e que muita coisa vai ser poupada por causa disso. Portanto, não existe estímulo melhor para combater qualquer tipo de insegurança do que eu posso minimizar um pouco a dor alheia. E isso faz diferença para mim, eu tenho motivação. E acredito que eu posso. Eu acredito que todo ser humano pode, mas que nem todo está desperto para isso, nem está realizando isso. Não tem ninguém, mais uma vez, que esteja fazendo nenhum prodígio. Está todo mundo de um jeito ou de outro tentando fazer o seu melhor, segundo o nível de consciência que tem. Se eu puder acrescentar um pouco de luz na vida dos outros e ajudá-los a também a realizarem a entrega diariamente, ou seja, serem fator de soma para o mundo, para a vida do outro, para a sua própria vida, se eu ajudar nisso através de um referencial da minha jornada, poxa, eu sou um bom ser humano. Fiz o que me correspondia. Poderia fazer muito mais. Olha, um dia eu poderei. Se todo dia eu for fazendo aquilo que eu posso, pode ser que um dia eu possa muito mais do que isso. Mas nesse momento, com as condições que eu tenho, o que eu posso é isso. E eu dou tudo. E é considerado um generoso aquele que entrega tudo que tem, ainda que pouco. Mais do que aquele que tem muito e dá uma esmola. E, aliás, no nosso mundo, quem tem muito do ponto de vista de valores, como eu já falei, não acredito que exista essa pessoa. Há quem tem um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas ele é grande na medida que entrega o seu melhor todos os dias. E é engraçado também como esse processo, ele é eterno, né? De você ganhar confiança e superar essas pequenas etapas assim na vida para ganhar confiança, superar a timidez e tal. Por exemplo, vou confidenciar uma coisa aqui. Hoje em dia eu me considero uma pessoa bem desenvolto, assim, estou satisfeito assim com o processo, com a evolução. Eu me divirto muito com os medos e às vezes perco batalhas também, como todo mundo e tal. Mas é engraçado, quando eu vou falar com você, por exemplo, como eu respeito muito você e todo o seu arcabouço cultural, filosófico e tal, eu me enrolo muito mais, eu fico pensando nas palavras muito mais do que eu pensaria numa conversa mais informal ou se a gente estivesse conversando sem ser uma live. Então é uma coisa constante, né? E imagino que com você aconteça isso quando você está conversando com o seu professor ou com um chefe ou uma pessoa que a decisão dela pode impactar muito profissionalmente a sua vida, a sua carreira. Eu acho que as pessoas no trabalho têm isso também, quando vão conversar com o chefe, aquela fobia de interagir com o chefe, né? Porque uma palavra mal interpretada pode atrasar 2 anos a promoção da pessoa na empresa, ou sei lá, hoje em dia com essa coisa toda de lives e vídeos gravados que podem virar meme, podem pensar um trecho e repetir a exaustão aquilo, essas novas formas de bullying que vêm com a tecnologia. Tem uma frase que eu gosto muito com a tecnologia, assim, a tecnologia veio resolver problemas que a própria tecnologia nos trouxe. E acaba que dispara novas possibilidades de problema. E você sente isso até hoje também? Eu lembro que você me contou o exemplo do seu professor, que, nossa, eu sei tão pouco comparado ao meu professor, mas ele está ocupado dando aulas em outros lugares, outros estados, outras cidades. Então, que bom que eu estou aqui podendo dar essa aula para essas pessoas que estão me ouvindo e que querem aprender comigo. Você fica nervosa também hoje em dia, assim, ou você já superou totalmente? Você está numa transcendência tão grande assim? Qualquer dúvida que você tenha nesse sentido, volte ao artigo 1º. Ninguém de nós está com essa bola toda. O artigo 1º é universal. Agora, o que acontece quando você amadurece mais um pinguinho daquele de nada? Existe a timidez ocasional, existe a insegurança ocasional diante de uma situação, como você falou, uma situação nova, não sei o que o outro espera de mim, sempre dá um pouquinho de insegurança. Mas quando você vai mudando valores, acaba que só tem uma coisa que te dá insegurança. Aquele que tem mais do que você naquilo que importa para você. Uma coisa curiosa, né? Eu já percebi, eu já tive a oportunidade de ter pessoas com cargos, com
em plateias, plateias enormes e pessoas que tinham determinado status. E elas não me faziam vibrar uma célula. Mas ainda hoje, numa palestra que eu dei, que tenha lá assistindo o professor de Nova Acrópole, que me ensinou tudo que eu sei, ele ainda me deixa inseguro. Porque em relação àquilo que eu considero como importante, ele tem mais do que eu. E não é nem porque ele vai fazer isso ou aquilo, mas porque existe dentro de nós uma vontade de que as pessoas que admiramos se orgulhem de nós. Isso é muito legítimo. E isso não é nada demais. Uma timidez ocasional que a gente tem que saber que faz parte. E não dramatizar isso. O que temos que ter cuidado é com essa timidez sistêmica, crônica, que toma a nossa vida toda. Mas sim, tem certas situações que me inibem, claro, sempre há. Sobretudo quando há pessoas que eu admiro à vista. Tá? Tem uma meia dúzia de pessoas pelo mundo afora que, se estivessem me assistindo, talvez me deixassem um pouco trocando os pés pelas mãos. Mas você vai aprendendo a ter um critério de grandeza que não coincide com os critérios do mundo. Fulano é tal e tal e tal coisa. Tá bom, que bom, né? Que o mundo considera dessa forma. Para mim, ele ainda não me vendeu o seu peixe. Portanto, como eu ainda não comprei o respectivo peixe, ele é um ser humano, que eu respeito. Mas não é dentro do meu critério de valor, não me provoca medo nem insegurança. Então, isso também, à medida que a gente vai amadurecendo, vai adquirindo. Lá pelas tantas, a gente percebe uma coisa também super interessante, Duda. Um dia desse eu estava lendo uma revista, e dentro dessa revista, uma revista do ramo da economia, falava, a nível internacional, como as grandes empresas estão tendo prejuízo por causa de líderes, CEO, narcisistas, que é o outro lado da timidez. O outro lado. Eu comecei a perceber isso, eu achei incrível. Como é que o que esse artigo dizia? Que entram dois funcionários numa empresa. Um que tem um certo complexo de inferioridade, meio tímido, e o outro que é narcisista, que se acha o máximo. As pessoas, ele é tão convicto de que ele é muito bom, de que ele é um gênio, ele tem talento, que ele convence as pessoas a verem a máscara dele, não aquilo que ele realmente é. E vão galgando postos. Ninguém vai lá e olha pelas vossas obras vos conhecerei, como diz o ensinamento bíblico. Ninguém olha o que ele de fato fez. Se faz para quantificar o que ele fez, veria que ele fez menos do que o outro, coitado, que é todo timidozinho. E esses caras vão subindo de cargos e os gabaritadíssimos departamentos de recursos humanos de grandes empresas multinacionais não detectam que ele é um fanfarrão. Não detectam. Ele acredita tanto que ele é excepcional que ele sai convencendo todo mundo. As pessoas não olham para o rastro, não olham para o resultado, não olham para o rastro que ele deixou no mundo, olham para a convicção que ele tem. E esse cara chega ao nível, às vezes, de um presidente de empresa, bota a empresa numa bancarrota e só aí é que vão perceber que ele era um fanfarrão e que nunca fez grande coisa. Olha que incrível. Isso acontece também com o tímido. Ele é tão convicto de que ele não tem valor que ele sai abrindo portas para os outros o explorarem. Ele está quase pedindo para as pessoas, pense mal de mim, porque ele está convicto disso e vende esse peixe. Às vezes é uma pessoa que está tendo obras excepcionais. Ninguém olha para o que ele faz. Olha para a visão que ele tem de si próprio, para a ficção que ele montou. Ou seja, no fundo é tudo uma máscara. E se a gente ousasse avaliar a nós mesmos antes de delegar aos outros esse privilégio de dizerem o que eu sou, avalie a si próprio pela grandeza dos seus sonhos, do seu propósito de vida e pelos rastros que deixou no mundo. Por isso que eu te falo, quando uma pessoa me diz eu melhorei, aliviei as minhas dores por algo que você falou. Para mim, pode colocar as maiores autoridades, entre aspas, do mundo, dizendo que eu presto ou não presto, para mim é muito duvidoso. Muito duvidoso. Me dá uma base de autoconfiança que é uma coisa incrível. Dia desses me escreveu uma pessoa que ela dizia o seguinte, não é a primeira, algumas pessoas desse tipo já me escreveram. Eu sou diarista e no meio das minhas diárias eu coloco lá meu telefone tocando e fico ouvindo suas palestras. Eu fico tão feliz porque eu consigo entender filosofia por sua causa. Gente, isso foi a glória. Foi a glória. Me diga um personagem do mundo que se me dissesse isso eu ficaria mais orgulhosa do que ela dizendo e não tem. Manda o presidente dos Estados Unidos. Joe Biden liga para mim e fala, alô, Lúcia, gostei muito do que você falou, legal. Mas não me comoveria como essa pessoa. E tem tudo a ver com o meu propósito, tem tudo a ver.
fazer com que as pessoas confiem em si próprias, despertem para o seu valor, percebam que elas têm capacidade para entender qualquer coisa, acreditem em si próprias, tem tudo a ver com o meu propósito. É uma coisa tão honesta, tão genuína. Esse Uhum. tipo de coisa vai sedimentando aquilo que eu espero de mim, vai mostrando que eu já dei alguns passos na direção do meu propósito, e eu é que avalio isso. Honestamente, está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas para saber o que eu sou eu mesma. Não delego isso. Sim. Verifico pela grandeza dos meus sonhos e pela solidez do meu rastro, que não precisa ser enorme, mas precisa ser consistente. Passos consistentes que provem que eu sei o que eu estou fazendo. E fim de papo, sem churumelas. As famas É, vão e vêm, as modas vão e vêm, mas o que eu sou, eu tenho certeza que ninguém vai tirar de mim. E olha que engraçado. Se você pega um exemplo histórico, 1500 e pouco, Giordano Bruno, o grande Giordano Bruno, numa universidade em Oxford, na Inglaterra, já existia nessa época. Ele dizia que existiam infinitos mundos como o nosso e que existia, inclusive, a possibilidade de alguns deles serem habitados. Isso no século XVI, Micael. Aí foi escrito lá nos anais daquela conferência em Oxford. Hoje havia um homem aqui tão louco que a cabeça uhum. dele girava tanto que ele via o mundo girando, outros planetas girando, tudo girando. Diz que os catedráticos que lá estavam rolavam de rir dele, Duda. Se dobravam de rir. Ele foi queimado vivo em 1600, né? Por conta dessas suas ideias, entre aspas, Uhum. loucas. A gente olha hoje, 2021. Me diz o nome de um desses catedráticos que rolaram de rir dele. Uhum. Giordano Bruno, a gente sabe quem é. A história é Sim. implacável com os medíocres, que não tem autoestima, que não tem obras no mundo, que não tem consistência, que não tem ideais. E às vezes que deixam que essa autoestima seja abatida pela vaidade superficial dos outros. A história é implacável. Quem construiu alguma coisa de valor, olha, mais cedo ou mais tarde, esses a história coloca no seu devido lugar. É impressionante isso. Sócrates, que bebeu cicuta, está conosco. Giordano Bruno, que foi queimado, está conosco. Hipátia de Alexandria, que foi lapidada viva, está conosco. Um que atirou pedra nela, a gente não sabe dizer o nome. Um que conclamou a população contra ela, a gente não sabe dizer o nome. O tempo, a história em geral, é implacável com aqueles que são balões de gás. Ou seja, ter um compromisso, em primeiro lugar, com a dor do outro, com o teu propósito de vida e checar quem você é através do seu rastro, e ter essa maturidade de saber. Olha, a humanidade, a distância entre um ser humano e outro, do ponto de vista daquilo que vale a pena mensurar, é muito pequena, muito pequena. Ah, mas fulano tem 50 diplomas. Não, tá bom. Bota ele para viver e você vê se ele sabe realmente viver melhor do que os outros. Como dizia a minha avó, come um prato de feijão com ele. Uhum. Aí você vai ver, né? Pelas vossas Minha mãe obras. falava assim, minha mãe falava de coma um saco de sal com essa pessoa, porque o sal você come de pouquinho em pouquinho, né? Quando você, até você comer um saco de sal junto com a pessoa, você já conviveu com ela tempo suficiente para conhecê-la um pouco melhor. Não, a minha avó, tudo era feijão para ela. Era uma grande adoradora de feijão. Então, como se fosse um catedrático que já leu tudo sobre o medo. E quando aparece um ratinho dentro de sala de aula, ele é o primeiro que pula em cima da mesa e entra em pânico. Ele sabe sobre o medo ou não sabe sobre o medo. Age para que eu te veja, vive para que eu te veja. Tá? E perceber que as pessoas que estão realmente preocupadas em minimizar o sofrimento do outro, se empenhando em crescer para ter o que dar, as pessoas que sentem uma dor muito grande quando alguém passa por elas e diz: passei por ele e não me deu nada. Essas são as pessoas que estão sendo. Tá? Mas é assim, aos pouquinhos, que nem o saco de sal da sua voz. Aos pouquinhos. Tá? E é E isso. tem, Basicamente, há que tomar cuidado com as duas polarizações, tanto a timidez quanto o narcisismo, que são uma fantasia. tem, E ambos causam um dano muito grande a si próprio e ao todo, que sim. necessitava de você como você é realmente, e não como a máscara que você criou, de pouca cobertura. E uma coisa que eu vi sua também falando que acho que faz muito sentido é amar a verdade acima da própria opinião, acima do... porque a verdade como uma referência, um lastro, né, um norte na conversa, quando você é chamada a opinar e falar sobre o que você está vendo,
a verdade, o pouquinho da verdade que você conseguiu aprender e tal, isso aí tira o foco da atenção de você, né? E liberta o possível tímido também nesse sentido, né? Deixa de ser o nome dele a preocupação fundamental. Mas a que ele serve, a que, a quem e quanto. Eu sempre uso um exemplo. Imagine que você perdeu sua carteira, Duda, e você insiste em estar aí nesse seu escritório. Pede minha ajuda para procurar. Mas eu vi você indo lá na cozinha para ver se a Zoe estava comendo a comida direito. Eu digo, olha, eu acho que ele perdeu essa carteira lá na cozinha. Eu vou lá, procuro e acho e venho e entrego para você. Você vai ficar com raiva de mim porque eu contrariei a sua opinião de que estava no escritório? Ou achar que a carteira é mais importante do que provar que a sua opinião é mais verdadeira? Quando se trata de uma carteira, isso é óbvio. Mas quando se acha da verdade, quando se trata da verdade, perdão, a pessoa prefere não achar nada, mas não abre mão de que a sua opinião é superior à do outro. Não ama a verdade. Quando você ama a verdade, a sua opinião, o seu nome, o seu status são secundários. É importante achar algo dela, uma migalhazinha que seja. Já justifica uma vida você achar uma migalhazinha de verdade. Tá? Portanto, a busca é acima de tudo. Aí o centro do universo deixa de ser aquela personalidadezinha que você tem que projetar acima dos demais. O centro do universo passa a ser a lei, o Dharma dos indianos, e você serve. E é um Você perigo colabora muito para que grande. todas as coisas caminhem na direção do bem. Sim. E é um perigo muito grande a partir do momento que você dá a sua opinião, você fica escravo dela, né? Porque ainda mais hoje em dia com a internet, você fala, aquilo ali vira um vídeo, aí esse vídeo repercute, e a partir do momento que você falou aquilo, você abraça ainda mais, com mais paixão, aquela opinião que você... E depois que você descobriu que aquilo não era bem verdade, é muito mais difícil, né? Você conseguir ter a humildade de falar, olha, eu estava enganado, hoje eu pensei melhor, entraram esses novos elementos, realmente eu fui na cozinha ver se a Zoe estava comendo e a carteira é minha, estava lá. Né? Porque hoje a pessoa já vai falar, você roubou minha carteira e está devolvendo agora, né? Está fingindo que eu esqueci na cozinha, não sei o quê, cadê a Sua câmera, né, para opinião é mais provar? importante que Cadê qualquer a coisa. prova? Isso aí é fake news, né? Vai falar o fact-checking, vai checar lá para ver se, né, não tem evidências científicas, não tem o teste duplo cego randomizado, não sei das quantas. É muito... depois que você dá essa opinião, a chance de você abraçar ainda mais, com mais paixão, é ainda maior, né? Hoje em dia, com todas essas redes sociais. Em resumo, se você acha que o propósito da vida é promover ao máximo essa sua insignificante personalidadezinha, você está numa fria. E você mesmo não acredita que isso seja tão importante, portanto vai ficar inseguro. Você não vai aceitar quando a vida mostra que você não está com essa bola toda, portanto vai te obrigar a mentir, a mascarar, a manipular. Você está numa fria. Você está trabalhando por uma causa perdida. E daqui a pouco, lá se foi o nosso tempo, e se nós não somamos, não fomos fator de soma para o mundo, não fizemos coisíssima nenhuma. Certifica-te de que és fator de soma para as pessoas de cujas vidas participas. Que o mundo esteja um pouquinho melhor porque eu existi, que o outro cresça um pouco porque esteve comigo e porque eu saia também, um pouquinho maior do que entrei. Isso é uma boa causa. Agora, provar para todo mundo que eu sou superior a que seja lá o que for, e isso é muito complicado também pela lógica do êxito no nosso momento histórico. Imagina que você participa de uma maratona. Aí você chega para um colega e diz, tirei em primeiro lugar. Que legal, quantos participaram? 1000 pessoas participaram. Que lugar que elas tiraram? Todo mundo tirou o primeiro lugar. Acabou a graça. Para você ter graça na sua vitória, tem que ter 999 derrotados morrendo de inveja de você. Você não sabe ganhar junto, só sabe ganhar sobre. Isso é uma outra coisa que é preciso demolir, porque senão os outros também pensam assim, vai ficar todo mundo pisoteando, todo mundo querendo provar que é melhor. Quando na verdade tem apenas o seu lado mais duro. Daqui a pouco vai cair e outros pisarão. Tá? Ou seja, aprender a ganhar junto, aprender a mudar o nosso gosto. Que êxito, que prosperar. Você sabe de onde vem prosperar? Trabalhar a favor das suas esperanças. Ou seja, as nossas esperanças de um ser humano pleno, de mais valores no mundo, trabalhar para isso. E não para projeção em cima de uma personalidadezinha que é muito, muito pequenininha, que vai crescer um pouquinho se você caprichar.
mas não vai deixar de ser uma causa perdida. Quando você achar que ela está imortal, ela tomba e vira pó. E aqueles que tiveram alguma projeção da sua personalidade ao longo do tempo foram aqueles que não pensaram tanto em si. Pensaram no outro e no todo. Esses foram os que ficaram. Sim, total. Muito obrigado, professora. Não quero mais tomar seu tempo, mas eu agradeço muito do fundo do coração. Eu admiro muito seu trabalho. Você já me impactou de diversas formas que eu não sei nem explicar certinho como foram Eu te conheci nas palestras do Campbell, você analisando o livro, depois eu emburaquei em várias palestras sobre Sêneca, agora eu tenho estudado bastante os contos de fada, eu estou me esforçando para começar a contar a história para a Zoe, então, sei lá, eu tenho muita gratidão por tudo que eu aprendi te vendo na internet, e agora foi a segunda vez que a gente conversou aqui, então uma honra enorme para mim. Eu sinto isso como um grande elogio, como um grande incentivo para continuar na minha batalha também de comunicação, de buscar o aperfeiçoamento, o conhecimento, ao mesmo tempo compartilhar e ficar conectado com todo mundo. Que é como você sempre fala, a gente é um pedaço de um todo, né? O diálogo é isso, né? Essa coisa da troca o tempo todo. Você está sempre amparado nos outros, em quem está assistindo a gente aqui, na demanda, na atenção de todos, os comentários, tudo isso é muito relevante. Então, muito obrigado por separar essa hora aqui da sua noite para conversar comigo e conversar com a gente que está aqui assistindo. Eu que agradeço a oportunidade e é sempre maravilhoso, porque tem por aí um monte de tímidos nos assistindo. Se eles saírem daqui com um pouquinho mais de segurança e solidez, daria até para a gente fazer mais, né? A gente se sente estimulado para começar tudo de novo. Muito obrigada por poder participar disso. Torço pelo seu trabalho, pelo seu crescimento, para que você cresça junto com a Zoe também, porque ela vai te obrigar a crescer. Isso é muito bom. Essa é a maior provocação de todas. E aí, aproveitando para lembrar a todos que eu estou fazendo live toda quarta-feira às 8 horas da noite. Semana que vem também tem como vencer a timidez no trabalho, como você ganhar mais confiança no ambiente profissional. E dia 25, 26 e 27 vai ter live também. Muito obrigado, professora. Muito obrigado a todos por estarem nos assistindo. E até a próxima. Tomara que role uma próxima um dia. Já fico aqui, ó, já solto aqui no universo, porque vai que, né, reverbera a favor. E 1000 beijos para a Leda, para a Sabrina, para a Zoe e para você também. Sim, tudo de bom. Beijos aí para suas filhas também, para sua família, todo o pessoal da Nova Acrópole. Muito obrigada. E muito obrigada a todos esses coraçõezinhos que estão subindo por aí. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, boa noite.